Continuando a nossa explicação, nós temos que, para a perfeita análise do nexo causal, de acordo com a teoria dos equivalentes dos antecedentes, nós temos que verificar as causas, né? Nós vamos ver que existem causas absolutamente independentes, que por si só produzem o resultado, e as causas relativamente independentes, que dependem de alguma coisa para que o resultado ocorra. Aqui desse lado nós temos as causas absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Pré-existente é que vem antes, concomitante ao mesmo tempo, superveniente depois. Então vamos ver aqui este exemplo. O Joãozinho entrou na casa de Pedrinho e desferiu vários tiros contra ele. Só que antes de o Joãozinho disparar tiros contra o Pedrinho, Pedrinho tinha tomado um vidro de veneno para se matar. E aí, feito a perícia, constatou-se que Pedrinho morreu envenenado. Então, o veneno é uma causa pré-existente, porque veio antes do tiro. É uma causa pré-existente absolutamente independente. Por quê? Porque por si só causou a morte de Pedrinho. Foi o veneno que matou o Pedrinho. Se foi o veneno que matou o Pedrinho, João não deu causa à sua morte. Então, os tiros disparados por João não deram causa à morte de Pedrinho. Se não foi João que deu causa a essa morte, ele não pode responder por homicídio consumado. Ele vai responder por tentativa de homicídio, ou seja, ele vai responder somente pelos atos praticados. Outro exemplo. João atira em Pedrinho. Ao mesmo tempo que ele dispara, cai um lustre na cabeça de Pedrinho. E aí constata-se que Pedrinho morreu de traumatismo craniano causado pelo lustre. Então o lustre é uma causa concomitante, porque foi ao mesmo tempo que o tiro, absolutamente independente, porque por si só causou a morte de Pedrinho. Então, se foi o lustre que matou Pedrinho, João vai responder apenas pelos atos praticados. Tentativa de homicídio. Não é? Agora, outro exemplo. João deu um tiro em Pedrinho. Pedrinho caiu. Veio uma cobra e o picou. Aí prova-se que ele morreu do veneno da cobra. A cobra é uma causa superveniente, porque veio depois do tiro, absolutamente independente, porque por si só causou a morte. Foi a cobra que matou o Pedrinho. Então, João responde somente pelos atos praticados. Então, a gente sabe que as causas absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, a pessoa só responde pelos atos praticados. Agora vamos falar das causas relativamente independentes, tá? Pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Nas causas relativamente independentes, existe aí uma certa ligação, uma certa relatividade, né? Uma certa condição. Então, vamos lá. O Joãozinho deu uma facada no bumbum de Pedrinho. Nós sabemos que uma facada no bumbum de alguém por si só não mata. Uma facada no bumbum não mata ninguém. Nós temos sempre que analisar de forma genérica, nunca é exceção. Então, de forma genérica, uma facada no bumbum não mata. Então, o Joãozinho deu uma facada no bumbum de Pedrinho. Só que Pedrinho é hemofílico. O que é hemofilia? Hemofilia é uma doença que não deixa o sangue coagular. Então, se uma pessoa recebe um corte e não se trata imediatamente, esse corte vai sangrar até fazer a pessoa morrer. Então, no caso aqui, o Joãozinho deu uma facada no bumbum de Pedrinho. Essa facada, por si só, jamais levaria o Pedrinho à morte. Mas como ele é hemofílico, por causa da doença, por causa da hemofilia, ele veio a morrer. Então, a hemofilia é uma causa pré-existente, porque veio antes da facada, relativamente independente. Se ele não fosse hemofílico, ele não morreria da facada no bumbum. Então, por ser uma causa relativamente independente, Joãozinho responde pela morte de Pedrinho. Outro exemplo. Vamos supor que o Pedrinho ele é cardíaco, tem uma doença grave no coração, não pode ter fortes emoções. E aí o Joãozinho dá uma facada no bumbum do Pedrinho. O Pedrinho leva um susto com aquela espetada e ao mesmo tempo ele já tem aí um infarto fulminante. Então, o infarto fulminante é uma causa concomitante, porque foi ao mesmo tempo que ele recebeu a facada, relativamente independente. Então, Joãozinho vai responder pela morte. Por que é relativamente independente? Se ele não tivesse o problema no coração, ele não morreria dessa facada no bumbum. Então, por causa desse problema, é que houve a morte. Outro exemplo, vamos supor que Joãozinho deu essa facada no bumbum perto de um despenhadeiro, né? Se fosse num chão qualquer,
O Pedrinho ia cair e ia sobreviver, porque uma facada no bumbum não mata. Mas como foi no despenhadeiro, ele desequilibrou e caiu. Então o despenhadeiro é uma causa concomitante, relativamente independente, não é? E que vai fazer o Joãozinho responder pela morte. Se não houvesse o despenhadeiro, ele estaria vivo. Agora vamos lá. Joãozinho recebeu uma facada no bumbum de Pedrinho, Pedrinho foi para o hospital. Lá o médico atendeu, pegou e falou, não, você só precisa de um curativo rápido, vou mandar a enfermeira passar um soro para você. A enfermeira, né, por uma conduta negligente, em vez de pegar o vidro do soro, pega o vidro do veneno de rato. E aí injeta na veia de Pedrinho e Pedrinho morre por um erro médico, um erro hospitalar. O Joãozinho vai responder pela morte. Por quê? Porque se o Pedrinho não tivesse levado a facada no bumbum, jamais teria ido para o hospital e morrido de erro hospitalar, erro médico. Não é? Então, o erro médico é uma causa superveniente, porque veio depois da facada, relativamente independente. Se não tivesse levado a facada no bumbum, não teria ocorrido o erro médico. Então, responde pela morte, tá? Agora, vamos aqui analisar, antes de eu falar desses aqui, vamos analisar aqui o artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Voltando. Então vamos falar. Em regra, as causas relativamente independentes pré-existentes pelas doenças concomitantes, né, porque foi ao mesmo tempo e supervenientes o erro médico, responde sempre pelo resultado morte. Agora tem uma exceção, que a gente acabou de ler no parágrafo 1º. A exceção são as fatalidades. Então vamos aqui, pelo exemplo, Joãozinho deu uma facada no bumbum de Pedrinho, o Pedrinho chamou uma ambulância para ir para o hospital. No meio do caminho, a ambulância capotou e o Pedrinho morreu do desastre. Não é? Então, o que causou a morte diretamente de Pedrinho foi o capotamento. Não foi a facada no bumbum. A facada do bumbum por si só não mata. Não é? Então, o capotamento levou à morte aí de Pedrinho. Tá? Só que nesse caso, o Joãozinho responde somente pelos atos praticados. Joãozinho levou uma facada no bumbum e foi para o hospital. Chegando lá no hospital, o teto desaba na cabeça de Pedrinho. Aí o Pedrinho morre pelo desabamento. Tá? Aqui, se ele não tivesse levado a facada, não teria ido para o hospital. Por isso que é uma causa, o capotamento e o desabamento são causas supervenientes, porque foram depois da facada, relativamente independentes. Se ele não tivesse levado a facada, não teria pego a ambulância e a ambulância não teria capotado. Não teria entrado no hospital e o hospital não desabaria na cabeça dele. Né? Vamos supor, o Joãozinho foi lá fazer o curativo, o hospital pegou fogo e ele morreu queimado, ou o hospital inundou e ele morreu afogado. Nessas situações, o Joãozinho só responde pelos atos praticados. Então, uma regrinha. Então, vamos lá. As causas absolutamente independentes, né, pré-existentes, concomitantes, supervenientes, a pessoa só responde pelos atos praticados. As causas relativamente independentes, pré-existentes, concomitantes, supervenientes, a pessoa responde pela morte. Só vai responder pelos atos praticados se for fatalidade. Capotamento, desabamento, inundação, desmoronamento são fatalidades que qualquer um pode ocorrer. Foi só o Pedrinho que morreu do capotamento? Não, o motorista, o enfermeiro, todo mundo ali pode morrer pelo capotamento. É só o Pedrinho que vai morrer pelo desabamento, por teto desabar na cabeça? Não, qualquer um que estiver no hospital pode morrer por esse desabamento. Né? É só o Pedrinho que vai morrer inundado? É só o Pedrinho que vai morrer queimado se o hospital pegar fogo? Não, todo mundo que estiver lá. Então são fatalidades. O desabamento, o desmoronamento, a inundação, o fogo, o capotamento são fatalidades que podem ocorrer com qualquer um, diferente do erro médico. O erro médico só vai acontecer com ele. Tá? Então são fatalidades. Nessas fatalidades, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 13, a pessoa só responde pelos atos praticados. Então a fatalidade é uma exceção nas causas relativamente independentes supervenientes. Como nós estamos falando de causa, e causa está relacionada à conduta, nós vimos que as condutas podem ser por ação ou por omissão. Então vamos falar agora de condutas omissivas. O parágrafo 2º do artigo 13 diz: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem
tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco de ocorrência do resultado. Quem tem obrigação de cuidado, proteção e vigilância? Pai, mãe, ou seja, quem tem a guarda, babás, médicos, enfermeiros, agentes penitenciários, delegados, juízes. Quem que assume a responsabilidade de impedir o resultado? Professores, né? Quem que com seu comportamento anterior criou o risco de ocorrência do resultado? É aquela pessoa que fala assim, eu cuido do seu filho, e não olha e acontece alguma desgraça. Então ele assumiu o risco prometendo uma coisa que não cumpriu. Existem 3 espécies de crimes omissivos. Os omissivos próprios, impróprios, que também são chamados de comissivos por omissão, e os crimes omissivos por comissão. Os crimes omissivos próprios é aquele onde o artigo já traz propriamente dita conduta. Então vamos lá, o artigo 135, ele fala do crime de omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos socorro da autoridade pública. Então eu sei que o crime é omissivo próprio porque tem um artigo próprio tratando do crime de omissão. Quando que o crime é omissivo impróprio? É o artigo 13, parágrafo 2º, que a gente acabou de falar. Então, o crime ele é omissivo impróprio quando quem tem o dever de agir não faz. A mãe que larga o seu filho chorando no berço e acontece um acidente. A mãe que deixa a sua filha sozinha na piscina e ela morre afogada porque tem o dever de agir, não é? Vamos supor, a babá que deixa a criança sozinha no meio da rua e ela se perde, não é? Então, no caso, o médico que deixa de atender um menino que está ferido ou uma pessoa que foi atropelada, o bombeiro que deixa de entrar na casa e fala, eu vou morrer queimado? Vou nada. Então, deixa a pessoa morrer queimada. Nesses casos, nós estamos falando o pai, a mãe, a babá, o professor, o médico, o policial, o bombeiro, todos eles têm o dever de agir, de acordo com o artigo 13 do Código Penal. Então, por exemplo, se aqui a criança cair, a mãe vai responder pelo crime de lesão corporal ou pelo crime de maus tratos. Não é o crime de omissão de socorro, tá? Porque nós estamos falando de um crime omissivo impróprio. Se a mãe deixar afogar a criança e a criança morrer, vai responder por quê? Pelo homicídio. Se o bombeiro deixar a pessoa queimada e a pessoa for lá e ter uma lesão, responde por lesão corporal. Se morrer, responde por homicídio. O crime omissivo impróprio também é chamado de comissivo por omissão, por quê? Porque a pessoa tem o dever de agir. Comissivo é agir, né? Mas se omite tendo o dever de agir, como a gente leu no artigo 13, parágrafo 2º. Os crimes omissivos por comissão é quando a pessoa se omite impedindo alguém de agir, que é esse exemplo aqui. Tem uma pessoa ferida, doente, e aí tem uma pessoa aqui querendo salvar esta menina e alguém impedindo. Então, se essa menina morrer, esta pessoa aqui vai responder pela morte, pelo homicídio. Mas de que forma? De forma omissiva, né? Impedindo a ação dessa pessoa. Então, vamos revisar. Os crimes omissivos próprios é porque existe um artigo próprio definindo a omissão, que é o crime de omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal. Os crimes omissivos impróprios são os cometidos pelas pessoas que têm o dever de agir, e eles vão responder de acordo com o resultado causado. Então, se, por exemplo, uma mãe deixa o seu filho passar fome e ele não morre, ela vai responder por maus tratos. Se ele morre, responde por homicídio. O médico que deixa o paciente lá sem atender e ele, como que fala, não morre, ele pode responder pela lesão corporal. Se ele morre, pode responder por homicídio. Então, nos crimes omissivos impróprios, a pessoa que tem o dever de agir responde pelo resultado causado. E para finalizar, nunca mais esqueçam: o que é um crime? Crime é um fato típico e antijurídico.